Logo quando o Glauber terminou o filme Deus e Diabo na Terra do Sol, aqui no Rio, ele levou uma cópia para Salvador, para Bahia, para mostrar à equipe, aos amigos, às pessoas que tinham feito o filme e que tinham acompanhado a realização do filme. Foi uma exibição às 10, 11 horas da manhã, no Cine Glória, ali perto da Praça Castro Alves. Seguramente foi a sessão de cinema mais importante, mais emocionante e mais marcante da minha vida. O filme foi exibido e quando terminou, durante 5, talvez mais tempo, 5 minutos, 10 minutos, as pessoas ficaram inteiramente caladas, ficaram pregadas nas paredes, não se ouvia nada, se ouvia uma mosca voar, como se diz. E de repente, depois de todo esse tempo de silêncio e de comoção, alguém começou a chorar lá atrás, chorar de uma maneira bastante audível. Se não me engano, foi o Roberto Santana, produtor musical, começou a chorar alto. E foi aí, a partir desse choro, desse pranto do Roberto, que as pessoas começaram a reagir, começaram a se levantar, começaram a aplaudir, começaram a gritar, a sorrir, a se abraçar. Era como exatamente uma reação de quando quando um grupo de torcedores vê um gol definitivo, um gol importantíssimo de seu time, ou seja, começa a gritar, a se abraçar, a chorar, a sorrir. Foi evidentemente um impacto. Jamais tive outra sessão de cinema na minha vida com esse quilate, nesta medida de novidade, de surpresa e de emoção. Foi a partir de Deus e Diabo, da proposta ousada, da proposta radical na época, da proposta de linguagem radical que ele apresentava, em que se fixaram as marcas, as bases estéticas do que a história passaria a chamar definitivamente de cinema novo, ou seja, um cinema que traz uma novidade, um cinema que nunca tinha sido feito antes. Quando acontece isso, acontece em um momento de enorme efervescência, de enorme fervência na Bahia. É uma época em que o Brasil inteiro está muito novo, está muito voltado para se renovar, está muito voltado para encontrar caminhos ainda não percorridos. A gente está vindo do governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, ou seja, em que as coisas tinham de ser feitas apesar de tudo e que qualquer obstáculo, qualquer empecilho para que as coisas fossem feitas deveria ser superados com inteligência e imaginação. Ou seja, estamos saindo da construção de Brasília e tínhamos vivido o governo João Goulart. O filme foi concebido e realizado praticamente, e sua realização teve início quando o João Goulart ainda era o presidente. Ou seja, era na verdade um reflexo dessa época, desse tempo, que na Bahia batia de uma maneira muito forte. Eu acho que os anos 60, no que se refere à efervescência cultural, à evolução de linguagens, aconteceu na Bahia de uma maneira talvez mais forte nessa época, que vai de 60 a 65, 66, mais forte do que em outros lugares do Brasil, onde também essa efervescência estava em marcha. Era um movimento muito integrado de todas as expressões artísticas. Aí estava acontecendo, digamos, a remodernização do teatro brasileiro, com a Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, uma atividade que estava imersa em um plano muito maior universitário do reitor Edgar Santos, que era, além de modernizar a universidade como um todo, dar uma atenção muito especial às humanidades e dar uma atenção ainda mais especial à expressão artística. É na época em que as novas e recém-criadas escolas de teatro, de música, de dança, estavam traçando, digamos, seus parâmetros, estavam reinventando a maneira de ensinar e de discutir e de refletir sobre essas expressões. Havia uma forte
um forte movimento literário, principalmente relacionado com a poesia. É nessa época que aparecem os grandes e até hoje os melhores poetas modernos baianos. Também havia um movimento muito interessante, muito potencializador, que era a aproximação, que era, digamos, a tentativa de mesclar, de misturar de uma maneira bastante forte, de fazer uma amálgama da cultura branca baiana e da cultura negra, ou seja, dos dois universos na Bahia que de alguma maneira se tocavam, mas se misturavam apenas no que significa... Se misturavam sexualmente, mas não se misturavam culturalmente. Havia, digamos, uma divisão muito nítida em o que era a cultura branca e o que era a cultura negra. O Glauber tinha um conhecimento muito presente, muito forte disso, porque, por exemplo, um dos seus assessores, talvez o mais importante de Barravento, do seu filme anterior, tinha sido um babalaô, Hélio, que era, além de babalaô, ele era também um artista plástico, ele era um gravador. Foi ele que levou as Iaôs, as filhas de santo, para serem filmadas em Barravento, e pela primeira vez, com a autorização, a presença desse babalaô, se filmou Filhas de Santo em Transe. Ou seja, esse é apenas um exemplo de como as coisas estavam acontecendo nessa relação das duas culturas da Bahia, que embora estivessem muito próximas, mas não se misturavam, apenas se tocavam e se afastavam. O cinema foi uma coisa que também, digamos, cresceu e evoluiu na Bahia dentro desse grande movimento generalizado. Isso começou... Eu acho, né, que o ponto inicial disso, apesar do interesse pessoal de cada um de nós, de todos aqueles jovens pelo cinema, isso na verdade foi potencializado e foi aprofundado pela existência de um clube de cinema, que na verdade era um cinefórum, né, que existia na Bahia desde os anos 50, que era o Clube de Cinema da Bahia, liderado, encabeçado por Valdo da Silveira, um crítico, um historiador de cinema maravilhoso. O Dr. Walter, como nós o chamávamos, nos mostrou naquela época absolutamente tudo que alguém que queria saber sobre cinema deveria ver. Ou seja, não sei como ele conseguia aquele milagre de nos mostrar 20 filmes soviéticos, de nos mostrar todo o neorrealismo, de nos mostrar toda a Nouvelle Vague. Quando eu digo toda, ou seja, os filmes mais importantes, mas também havia uma questão de quantidade, a gente via muito filme, toda a escola renovadora do cinema, do free cinema americano, ou seja, tudo que havia sido feito no cinema até aquele momento, até o final dos anos 50, esses jovens da Bahia conheciam de uma maneira muito acentuada, porque, como eu disse, não era apenas um cineclube, era um cinefórum, em que os filmes eram apresentados pelo Walter da Silveira, por outra pessoa, por outro crítico, eram vistos e em seguida eram comentados, havia uma reflexão muito forte sobre o que se devia ver, sobre o que tínhamos visto. E isso fez nascer entre aquelas pessoas que estavam buscando exatamente a renovação não apenas da sua expressão para o mundo, mas também a renovação de suas vidas. Aquilo fez com que começássemos a desejar todos um cinema que não fosse o cinema que a gente conhecia. Um cinema que tivesse a qualidade daquele cinema que a gente via no clube de cinema do Dr. Walter, mas que não víamos na expressão cinematográfica brasileira. A gente sentia que havia uma gramática de cinema que deveria ser respeitada, ou seja, como existe a gramática de qualquer idioma, existe a gramática da língua portuguesa, e a partir dessa gramática são gerados
grandes textos, uma grande literatura, como também é gerada uma escrita sem nenhuma importância, uma escrita equivocada. Ou seja, o que tínhamos, na verdade, o que se tinha naquela época, era uma gramática cinematográfica mais ou menos assentada e a sensação de que aquela gramática no Brasil não tinha sido utilizada até então de uma maneira, primeiro, que renovasse a nossa expressão, que renovasse a nossa comunicação com as pessoas e com o mundo. E que aquele era o momento em que aquela geração deveria tomar isso a peito. Quem tomou a peito de verdade isso foi o Glauber Rocha. Foi ele que liderou, na verdade, chegou-se a um momento em Salvador, na Bahia, em que a liderança cultural do Glauber não se referia apenas ao cinema, aos jovens cineastas que estavam começando, mas se referia a todo o movimento artístico e intelectual que estava acontecendo naquela época, coisa que incluía, inclusive, a tomada, digamos assim, a ocupação de postos na imprensa. Isso é uma coisa que o Glauber fez de uma maneira muito planificada, como ele fez tudo na vida dele, né? Não parece que seja uma pessoa que planifica muito o Glauber, se a gente se lembra da história dele, da personalidade dele, mas evidentemente era um homem que planificava muito bem as coisas. Ele planificou, por exemplo, o que ele chamava de assalto aos postos da imprensa. Ou seja, que todos nós, aqueles jovens que fazíamos alguma coisa que já estavam começando a atuar em alguma das áreas artísticas, também fôssemos para os jornais escrever, ocupar as colunas, ser repórter, etc. Inclusive também termos até um jornal à nossa disposição, que durante algum tempo aconteceu com o Jornal da Bahia, em que todo esse grupo na verdade, liderava o jornal, um jornal diário, um jornal grande. Até aí chegou, na verdade, esse movimento baiano, tendo Glauber na cabeça. Até aí chegou, ou seja, até ocupar um jornal inteiro e fazer daquele jornal o nosso porta-voz. O que hoje, a gente pensando bem, quer dizer, que pessoas com 20 anos de idade fizeram isso em uma capital de estado que tinha 3 ou 4 jornais diários, ou seja, onde já existia uma comunicação mais ou menos moderna para a época. A gente acha que seria uma coisa impossível, quer dizer, alguém hoje, quer dizer, jovens de 20 anos conseguiriam tomar um jornal na cidade e fazer desse jornal seu porta-voz. Eu acho que seria muito difícil hoje em dia. Mas isso aconteceu na Bahia, isso aconteceu a partir de Glauber Rocha. Ou seja, eu estou dando todo esse panorama de como era essa época, qual era esse caldo de cultura, de onde nasceu Deus e Diabo na Terra do Sol. Me lembro especificamente de uma noite inteira em que se filmou no Museu do Unhão, na verdade na Igreja do Unhão. É a cena em que a Rosa mata o Beato. E interessante, né? Porque a gente já tinha visto o Glauber filmar, Barravento, já tinha visto ele fazer os seus curtas, mas naquela noite eu tive uma impressão muito, muito estranha, né? É uma coisa muito iluminada a cena, o local da cena, né? O set. Mas quando a gente olhava pelo visor, aquela curiosidade de aprendiz de cinema, ficar olhando o visor da câmera, eu achava que as pessoas estavam em silhueta, né? Que havia muita iluminação por trás, mas que os personagens ficavam meio em silhueta. E me lembro que falei isso para ele, assim, disse, puxa, você quer assim mesmo, né? Os personagens meio silhuetados, a luz mais forte atrás. Aí ele voltou, olhou, disse, olha, eu vou apenas colocar mais uma luz no pé do Lídio Silva, ou seja, do Beato. E aquilo me impressionou muito, quer dizer, eu disse, como? Porque o cara está pensando... Eu notei outra coisa, eu achei que os atores estavam muito silhuetados, que tinha muita luz por trás, e ele, a partir disso, ele já pensou em outra coisa, né? Evidentemente, com aquela resposta. Ele disse, não, eu acho que está bem, que tem de ser meio silhuetado mesmo, que vai ser uma coisa de um assassinato, mas quero colocar mais luz nos pés dele. Então eu perguntei, por que, Glauber? Por que você vai colocar mais luz nos pés do ator, do Lídio Silva? Ele disse assim, porque estou me lembrando dos pés do conselheiro. Ou seja, a relação
do Glauber com a criação era alguma coisa muito dele, alguma coisa que a gente de difícil percepção para as pessoas que estavam perto, né, em toda essa sua atividade. Ou seja, era algo absolutamente criativo, absolutamente novo, absolutamente chocante também para a época, né? Temos de considerar que o Deus e Diabo, nos primeiros momentos, não teve a aceitação aqui no Brasil, né, pela crítica, inclusive brasileira, que teria algum tempo depois e que teve imediatamente no resto do mundo. O Brasil, a inteligência brasileira, reagiu no primeiro momento de maneira muito assustada, como se tivesse sendo ferida em seu orgulho intelectual, em seu orgulho do entendimento do que era a arte cinematográfica naquela época. Houve uma reação um pouco de medo também, dizendo, o que é isso? Que cinema é esse? As pessoas já estavam se acostumando com o cinema novo de Barravento, do cinema novo que se fazia aqui no Rio, pensavam um pouco que o cinema novo era, naquela medida já bastante forte dos filmes do Nelson Pereira dos Santos, e de repente aparece um filme, O Deus e o Diabo, em que pretende romper tudo isso, inclusive em que pretende romper o que parecia que está se formando uma tradição neorrealista, digamos, no cinema novo, ou uma relação muito forte ideológica, estética, com o neorrealismo italiano, e de repente vem aquele filme e diz, não tem nada, eu, Glauber, não tenho nada a ver com o neorrealismo. Eu tenho muito mais a ver com o cinema revolucionário de Eisenstein, com o cinema revolucionário russo, do que com o neorrealismo. E aquilo abriu uma nova perspectiva também. Quer dizer, puxa, o cinema novo não é um filho do neorrealismo a partir de Deus e Diabo da Terra do Sol. Na verdade, o cinema novo passa a ter muitos pais, ou passa a ter, como quando se tem muitos pais, pai nenhum.